quando um abismo chama diversos outros, muitos outros abismos. Quando uma dificuldade, uma falha, um pecado pode desencadear diversas outras consequências ou dificuldades. Seja muito bem-vindo a este canal, meu nome é Paulo, sou pastor, eu sou teólogo e hoje eu trago para vocês uma reflexão acerca do segundo livro do profeta Samuel, no capítulo de número 11. Mas antes disso eu gostaria de convidá-lo a se inscrever no canal, ativar aí o sininho para que as notificações possam surgir na sua linha do tempo, curtir, compartilhar, para que mais conteúdos possam aí também surgir a partir deste canal. Bom, vamos lá. O que mais salta aos olhos nessa passagem aqui, que é fatídica, obviamente, é a questão do adultério de Davi para com Batseba. No entanto, eu gostaria de chamar o nosso olhar a uma outra percepção que desencadeou o adultério e tantas outras problemáticas que nós temos na passagem. E muitas vezes essa questão nem é tratada como um pecado, mas de fato ela seduz muito as nossas vidas e nós devemos ter muito cuidado para com ela. E para isso, nós leremos o versículo 1 aqui do capítulo de número 11, que diz assim: Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. É muito importante nós notarmos algumas informações que o autor aqui do escrito traz para nós nesse primeiro versículo. Vamos lá. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra. Então ele está trazendo uma explicação aqui. Ele está dizendo, nesse tempo, nessa época, os reis costumavam ir para a guerra. Eles iam junto com os seus soldados enfrentar as nações que se opunham a eles. E no finalzinho do primeiro versículo você tem: Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Então na primavera, a época em que os reis saíam para a guerra, Davi permaneceu em Jerusalém. Ociosidade. Esse é um grande mal que nós vemos aqui explícito no texto de 2 Samuel, no capítulo 11, e que é um pecado que atinge muitos dos nossos tempos. Enfim, e aí no versículo 2 diz: Uma tarde Davi levantou-se e foi passear no seu terraço. Bom, das duas uma. Ou Davi acordou muito tarde, visto que as pessoas do Oriente Médio sempre tiveram o costume de acordar ao raiar do dia, ou ele foi passear no terraço muito cedo, porque eles passeavam, eles iam para o terraço no frescor da noite. Por mais que eles dormissem ali no período da tarde, eles passeavam no terraço apenas no frescor da noite. Ou Davi acordou muito tarde, ou ele foi muito cedo para o terraço. Isso por conta da ociosidade. Nós temos aquela velha expressão, cabeça vazia, oficina do diabo. Ela pode ser sensacionalista, pode não agradar muito, mas de fato é uma realidade. Quando você não faz aquilo que é proposto que seja feito, você começa a encher as suas demandas, a sua agenda do dia com coisas que são supérfluas, não são essenciais, e muitas delas podem nos levar a cometer graves erros. Então aqui o que acontece com Davi de fato é isso, a ociosidade. E aí por conta dessa ociosidade, Davi ele passeia lá pelo terraço, ele olha uma mulher tomando banho, cobiça, deseja, e nós conhecemos como essa história se desenrola. Mas eu listo para vocês aqui, pelo menos foi o que eu consegui identificar, que pode ser que existam mais consequências e dificuldades que surgiram a partir da ociosidade, para nós vermos e percebermos o quão pernicioso ou perniciosa é essa ação, ou melhor, essa falta de ação. Davi, ele tinha uma responsabilidade, os reis iam para a guerra neste tempo, mas ele prefere ficar em Jerusalém, ele não cumpre o seu papel, ele não faz o que ele tinha de fazer. A primeira grande consequência que fica clara aqui, que nós encontramos aí no versículo 2 e no versículo 3, é a cobiça de Davi. Davi cobiça, ele deseja aquela mulher, manda perguntar quem é, e aí ele fica sabendo que é a esposa de Urias. E aí a segunda grande consequência é o adultério, ele manda que ela seja trazida até ele para que ele pudesse se deitar com ela. Então é o adultério. E no versículo de número 4, a terceira grande consequência que nós vemos aqui é Davi tentando acobertar. Então ele chama Urias, ele tenta armar toda uma situação para que ele pudesse se deitar com Batseba e então pudesse ser esquecida essa questão.
O quarto é ainda dentro dessa perspectiva do acobertamento, e aí você tem lá no versículo de número 13, Davi convidando ele para comer e beber e o embriagando. A quinta grande consequência é Davi já pensando, bom, já que eu não consigo fazer com que este homem se deite com a sua mulher, eu vou traçar um plano para matá-lo. Então, Davi planeja a morte deste homem. Aí no versículo 15 nós temos isso. A sexta grande dificuldade e consequência, ainda por conta deste plano de Davi, é que alguns dos seus oficiais também morreram por conta de toda essa armada de Davi. Não foi apenas Urias que morreu, mas alguns outros oficiais, como diz aí no versículo de número 16. Então veja que o plano de Davi não afeta apenas uma família, mas afeta diversas famílias. A sétima grande consequência, ou pecado que deriva dessa ociosidade, é a falta de sensibilidade que Davi tem quando chega a informação a ele. Ele diz, não se preocupe, a espada mata mesmo, é normal. Então assim, uma falta de misericórdia, uma insensibilidade diante de toda a situação, não apenas para com Urias e a dor da sua esposa, mas para com os outros oficiais que morreram ali e as dores de suas famílias, de seus familiares. A oitava grande dificuldade e o pecado que surge por conta da ociosidade é ali o luto, a dor, o sofrimento que abate o coração de Batseba. Então veja que todo este plano de Davi, ele começa a ofender a humanidade das pessoas, trazendo dor, sofrimento, dificuldades. E aí você tem, na verdade, a nona consequência, na verdade, que aqui já é uma declaração do autor, que o Senhor se desagrada de Davi por conta de tudo que ele havia feito. Então veja só como um abismo ele chamou diversos outros. Então veja como a ociosidade, algo que muitas vezes nós nem damos importância, a cabeça vazia, faz com que você não apenas deixe de fazer aquilo que você deve fazer, mas ocupa a sua mente, o seu coração, a sua cabeça com coisas que podem destruir e abalar diversas realidades, diversas famílias, diversas pessoas. Então é necessário que nós fiquemos atentos aqui. A lição que nós aprendemos com essa narrativa do capítulo 11 do segundo livro do profeta Samuel é: façamos aquilo que nós temos que fazer. Veja que ele não está pregando um ativismo, né? O ativismo também é o extremo da ociosidade, é tanto pecado quanto a ociosidade, mas é um assunto para um outro vídeo, para uma outra reflexão. Fato é, não sejamos ociosos, queridos. E aí Paulo identifica essa dificuldade também lá quando ele escreve a sua segunda epístola aos Tessalonicenses, e ele diz exatamente assim: pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida dos outros. Veja só, você se ocupa com coisas que não devem ser ocupadas. Você começa a se intrometer em coisas que não devem, que não são da sua alçada, quando você deixa de fazer aquilo que você deve fazer. Então Paulo identifica essa dificuldade. E quando nós olhamos aqui para Davi, nós vimos que a ociosidade a ociosidade, o deixar de fazer aquilo que deveria ser feito de uma pessoa, fez com que diversas famílias fossem abaladas, fossem acometidas por sofrimentos, dores, lutos, tristezas incomensuráveis. Mas, entretanto, porém, quando nós olhamos para Cristo Jesus, nós vimos que, por causa do cumprimento de Cristo fez aquilo que ele se propôs a fazer, aquilo que ele mesmo escolheu fazer, e ele não foi ocioso na obra a qual ele se propôs a realizar. E por conta do cumprimento dessa obra, ao contrário da ociosidade de Davi, que trouxe destruição e desolação a muitas famílias, o ato e o cumprimento de Cristo trouxe paz, vida e bênçãos a muitas famílias. Por meio de Cristo, eu e você, as nossas famílias, são abarcadas por bênção, não por destruição, não por morte. E Cristo deve ser o alvo do preencher da nossa mente, que nós estejamos com as nossas mentes, com as nossas cabeças, não vazias, mas cheias de Jesus Cristo, porque Ele é capaz de dar o sentido genuíno
de todas as nossas demandas, de todas as nossas tarefas, de tudo aquilo que nós temos de fato que fazer. Se cabeça vazia é a oficina do diabo, uma cabeça cheia de Cristo é a oficina do serviço, da entrega, do cuidado e do amor. Que Deus abençoe a sua vida e até mais.